Fala pessoal, beleza? Professor Pepe aqui de novo, em mais um módulo para a gente aprender biologia, falando ainda dos componentes celulares, todos aqueles materiais, aquelas substâncias que formam os seres vivos. Aqui na Biologia 2, a gente está estudando a biologia, começando pelas partes menorzinhas, pelo que tem de mais pequenininho dentro das células. E nas últimas aulas, nós já falamos de componentes inorgânicos dos seres vivos e falamos também de carboidratos e de lipídios, que são componentes orgânicos. E hoje nós vamos falar delas, das proteínas. Você já deve ter ouvido falar, você que pratica esporte, sua mãe fala para você, tem que comer proteína para ser forte e tal, para crescer bastante. Então, quem são essas tais de proteínas? Esse é o tópico da nossa aula de hoje. Então vamos lá, vem comigo. Vamos começar falando então dessas moléculas que são fundamentais para quaisquer seres vivos, qualquer ser vivo que você esteja falando, ele precisa de proteínas para sobreviver. Essa é a verdade. Talvez as proteínas sejam as moléculas orgânicas mais diversas que existam na natureza. Porque, como a gente pode ver aqui nessa pequena lista, existem diversas funções que as proteínas desempenham no corpo dos seres vivos. A primeira delas é a função estrutural. Se a gente pensar no corpo de um animal, por exemplo, como nós, ser humano, maior parte do nosso corpo, a molécula orgânica mais abundante do nosso corpo, pelo menos, são as proteínas. Elas que formam nossos músculos e vários outros componentes celulares. Por isso, quando o pessoal está ali em idade de crescimento, o cara está lá com seus 12, 13, 14, 15 anos, nossa, ele quer comer pra caramba, quer comer muita carne, muito feijão, muita ervilha, que são alimentos ricos nessas substâncias. Porque essas substâncias vão formar o próprio corpo dos seres. Depois, quando a gente estiver falando sobre células, a gente vai ver que vários componentes celulares importantíssimos para o funcionamento de uma célula também são feitos de proteínas, tá certo? Lembra disso, ó, anota. Se você não anotou, anota. Pega o seu papel e anota. Maior parte do corpo de um animal, a molécula orgânica mais abundante no corpo de um animal é a proteína, são as proteínas, né? Vários tipos de proteína, na verdade. Você vai falando de fungo, de planta, aí vão ser alguns tipos de carboidratos. Mas para nós, proteína. Então, função estrutural, certo, pessoal? Só que não é só isso, tem proteína, vai muito além disso, tem muito mais coisa que é proteína. Por exemplo, defesa. Como assim defesa, professor Pepe? O que é defesa? Você talvez já tenha ouvido falar de uma molécula que são os chamados anticorpos. São moléculas que o nosso corpo produz quando a gente pega ali uma infecção, a gente fica doente, nosso corpo produz essa molécula para combater esse patógeno, combater essa doença, essa toxina ali, um vírus, uma bactéria, o que quer que seja que esteja no nosso corpo. Já ouviram falar certamente, né? Pois é, aí que tá, anticorpo é proteína. É uma proteína produzida por células especializadas no nosso sangue que tem essa função específica de atuar na defesa do nosso organismo. Entenderam? E falando de sangue, vamos falar de uma segunda função importante das proteínas, que é o transporte. Transporte de quê nesse caso? Transporte de substâncias dentro do nosso próprio corpo. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que uma das funções do nosso sangue é transportar oxigênio. O oxigênio vem do nosso pulmão, vai para o sangue e através do sangue ele passa, se espalha pelo nosso corpo e passa para todas as nossas células do corpo. Só que o oxigênio ele não é transportado sozinho, não. A gente só consegue fazer esse transporte porque existe uma proteína no nosso sangue chamada hemoglobina. Já ouviu falar? É uma proteína, né? Quando a gente faz exame de sangue, tem lá qual o seu nível de hemoglobina. Se sua hemoglobina estiver baixa, talvez você possa estar com uma anemia, né? Justamente que você não vai estar tendo esse transporte de oxigênio tão eficiente, pode faltar substância para fazer energia nas suas células. Então, olha só, mais uma função relacionada às proteínas. Vários hormônios também são proteicos. A gente falou na aula lá sobre lipídios, sobre exemplos de alguns hormônios que têm natureza lipídica, né, que são um tipo de gordura, tipo a testosterona e o estrógeno. Pois bem, só que a maioria, se for ver, se pegar todos os hormônios que tem no corpo humano, a maioria, adivinha, é só proteína. Um exemplo deles, aqui são exemplos, tá? Não são todos que existem. Um exemplo, a insulina, que é aquele hormônio relacionado ao processo de absorção de glicose, aquele açúcar que a gente falou tanto algumas aulas atrás. Você lembra que é glicose? Você não lembra? Volta lá um pouquinho, vê o vídeo, assiste, é importante, precisa saber, hein? A gente precisa lembrar de tudo sempre. Insulina vai ser um hormônio importante, que é uma proteína também. Só que, pessoal, apesar disso, talvez a função mais importante que
que as proteínas desempenham no corpo humano sejam essa daqui. Função de catalisadores proteicos das enzimas. Já ouviu falar em enzima? Vou te explicar agora o que é uma enzima. Enzima é um tipo especial de proteína que vai ter essa função de catalisador químico. O que é um catalisador químico, professor? Em química, e daí vocês vão depois ter aula com mais detalhe, lá vendo as suas aulas de química, vocês vão aprender sobre isso. Mas grosso modo aqui, tá? Só para a gente entender a importância da proteína. Um catalisador é algo que aumenta a velocidade de uma reação química. Tipo assim, uma reação química, ela demora, sei lá, 1 hora para acontecer, supondo. Se eu coloco um catalisador, que é uma outra substância química ali no meio, ele não vai ser consumido na reação, ele não é nem reagente, nem produto dessa reação, ele só fica ali em volta, tal, ajudando, e de 1 hora diminui para, sei lá, 10 minutos, 1 minuto. Ele acelera a velocidade de ocorrência de reações químicas. Entenderam? É algo que vai acelerar a velocidade que uma reação química ocorre. E existem vários tipos de catalisadores químicos diferentes, tudo bem? Só que um deles, em especial, são as enzimas, que são catalisadores proteicos, ou seja, uma proteína que tem essa função de ser um catalisador químico. Se vocês lembrarem das nossas primeiras aulas, uma das coisas que define um ser vivo é a presença do seu metabolismo, que é aquele conjunto, centenas ou até milhares de tipos de reações químicas diferentes que fazem com que ele fique vivo. Pois bem, cada uma dessas reações, pelo menos a grande maioria delas, eu tenho uma enzima catalisando, ou seja, aumentando a velocidade que essa reação ocorre. Dá para entender a importância desse cara? Se não entendeu, vou te dar um número só para você comparar. Algumas reações, por exemplo, para o nosso processo de obtenção de energia, algumas reações do nosso metabolismo, elas demorariam, na ausência de uma enzima, cerca de 10 meses ou até mais de 1 ano para acontecer. Você acha que nossa célula tem como esperar 10 meses ou 1 ano para obter energia, gente? Não dá. Na presença de uma enzima, ela demora frações de segundos. Então é uma diferença muito grande. Ainda que as enzimas elas atuem apenas acelerando a velocidade de uma reação química, para um ser vivo, a presença ou não de uma enzima vai ser determinante em relação à capacidade desse ser vivo de fazer ou não essa reação química. E você talvez já tenha ouvido falar em algumas enzimas. Eu vou dar uma diquinha até para a gente lembrar. Olha um exemplo de enzima que eu acho que talvez você já tenha ouvido falar. É a enzima lactase. Nós falamos algumas aulas atrás sobre lactose. Lembra que tudo que termina com ose é açúcar? Pois bem, tudo que termina com ase vai ser uma enzima. Então, lactase, amilase, protease, tudo que termina com ase é uma enzima. No caso da lactase, o que ela vai fazer? Ela vai promover justamente a quebra da lactose. Que a gente viu que essa lactose ela vai quebrar em galactose e glicose. Então, pessoal, só para exemplificar aqui, vamos lá. Lactose é uma substância que a gente ingere pela nossa alimentação, um tipo de carboidrato, um disacarídeo. O nosso corpo não absorve disacarídeo, eu preciso quebrar ele em partes menores. Estão fazendo link com as nossas aulas anteriores? Pois bem, quem que faz essa reação química acontecer? Quem dá a velocidade necessária para que ela ocorra? Essa enzima. A lactase vai promover a quebra da lactose em galactose e glicose. Sacaram? Eu acho que com isso, pessoal, vocês conseguiram perceber um pouquinho a importância que essas enzimas vão ter no nosso organismo. E, acima de tudo, a importância das proteínas no nosso corpo. Que além de ser enzima, elas vão atuar no transporte, na proteção do nosso corpo, vão ser hormônios. Então, nessa aula de hoje, nesses próximos vídeos desse módulo, a gente vai falar de uma molécula que é extremamente importante. Então, fica ligado, presta muita atenção. Bons estudos para você!